Ela foi considerada o centro cultural do mundo antigo, outra foi o centro da civilização asteca e uma poderia ter sido a cidade de Babel, descrita na Bíblia. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje vamos te contar sobre algumas cidades importantes do mundo antigo. Tá curioso para descobrir quais são? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Uruk é considerada a primeira cidade verdadeira da história. Localizado na Mesopotâmia e estabelecido pelo rei Encar em 4500 a.C., Uruk é considerado a cidade verdadeira mais antiga do mundo. Foi a cidade mais influente da Mesopotâmia, de aproximadamente 4100 a 3000 a.C., quando era o maior centro urbano da região e um centro de comércio e administração. Acredita-se que seja o lugar, ou pelo menos um dos lugares no sul da Mesopotâmia, onde a linguagem escrita foi inventada, entre 3500 e 3000 a.C. Essa linguagem escrita mais antiga, que consistia em fazer marcas específicas em argila vermelha com uma palheta, é chamada de cuneiforme. Mas a cidade pode ser mais famosa pelo rei Gilgamesh, que reinou no século 26 a.C., imortalizado em A Epopeia de Gilgamesh, que supostamente foi escrito por volta de 2150 a 1400 a.C. A história gira em torno da busca do rei pela imortalidade e o sentido da vida. Segundo a lenda, Gilgamesh foi enterrado no fundo do rio Eufrates. Em 2003, uma equipe de arqueólogos alemães afirmou ter encontrado seu túmulo. Uruk foi continuamente habitada desde sua fundação até por volta do ano 300 a.C., quando uma combinação de razões naturais e artificiais levou os residentes a deixar a cidade. Ficou abandonada e esquecida até que foi escavada em meados do século XIX. Alexandria era o centro cultural do mundo antigo. Alexandria recebeu o nome de Alexandre o Grande, que fundou a cidade localizada no norte do Egito em 331 a.C. Mas a cidade floresceu sob o governo de Ptolomeu. Após as guerras dos Diádocos, Ptolomeu estabeleceu Alexandria como a nova capital do Egito. Também substituiu Tiro como uma das cidades mais importantes para o comércio da região. Durante a dinastia Ptolomaica, que durou desde 320 a.C. a 30 a.C., Alexandria tornou-se a maior cidade do mundo. Em 48 a.C., Pompeu fugiu para a cidade em busca de santuário, depois de ser derrotado por Júlio César na Batalha de Farsalo, apenas para ser morto por Ptolomeu XIII. Quando César chegou à cidade, ele declarou a lei marcial e mandou chamar sua co-regente, exilada Cleópatra. Grande parte da cidade foi queimada na guerra civil que se seguiu. O suicídio de Cleópatra, em 30 a.C., encerrou a dinastia Ptolomaica. A cidade foi reconstruída, saqueada e reconstruída nas centenas de anos seguintes e se tornou um centro religioso para pessoas de diferentes credos. Mas a ascensão do cristianismo levou ao seu declínio. Em 313, o Édito de Milão deu aos cristãos mais liberdade e mais poder. O paganismo, entretanto, foi proibido durante o reinado de Teodósio. Em 391, os templos pagãos em Alexandria foram destruídos ou transformados em igrejas. Os residentes começaram a fugir de Alexandria, levando ao rápido declínio da cidade em poder e influência. A cidade de Tenochtitlan era o centro da civilização asteca. Segundo a lenda asteca, o povo que fundou Tenochtitlan no ano de 1345 migrou de uma caverna no deserto do noroeste do México para o lago Texcoco. Durante a viagem, os sacerdotes astecas carregavam um grande ídolo do deus Huitzilopochtli, que sussurrava instruções, dava o nome aos mexicas e prometia grande riqueza e prosperidade se fosse adorado de maneira que julgasse adequada. O coração da cidade era o recinto sagrado murado, que tinha 3 entradas e consistia em 78 estruturas separadas, a mais importante das quais provavelmente era o Grande Templo ou o Templo Prefeito. No topo da plataforma da pirâmide, que era alcançada por 2 lances de escada, havia templos gêmeos. O Templo do Norte foi dedicado a Tlaloc, o deus da chuva, enquanto o santuário ao sul foi dedicado a Huitzilopochtli, o deus da guerra.
Tenochtitlan foi a capital e centro religioso da civilização asteca por quase 200 anos. Em seu auge, tinha uma população de mais de 200 mil pessoas. Conquistadores espanhóis liderados por Hernán Cortés atacaram a cidade asteca em 13 de agosto de 1521. Esse evento marcou o fim da civilização asteca, já que a maioria das estruturas foi saqueada e destruída, enquanto o que restou da cidade logo se tornou a capital da Nova Espanha. Desde então, a área se tornou a capital do México, a Cidade do México. Eridu pode ser a cidade de Babel, mencionada na Bíblia. Localizada no atual Iraque, Eridu foi fundada em 5400 a.C. e foi supostamente criada pelos deuses. De acordo com a lenda suméria, a deusa Inanna veio a Eridu para receber os presentes da civilização, que ela então compartilhou com os humanos após retornar para sua cidade natal, Uruk. A importância de Eridu era mais religiosa do que política. Era a casa de Enki, o deus da sabedoria e da magia. Originalmente um deus local da água doce, Enki teve destaque nas primeiras histórias do Grande Dilúvio. Alguns acreditam que Eridu era a cidade bíblica de Babel e que seu zigurate de Amar-Sin era a Torre de Babel, mencionada no livro de Gênesis. Eridu foi completamente abandonada por volta de 600 a.C. As razões são desconhecidas, embora as evidências apontem para o uso excessivo da terra. Jericó era uma metrópole da Idade do Bronze. De acordo com a Bíblia, Deus derrubou os muros de Jericó para Josué, um líder dos israelitas. Depois de arrasar a cidade e saquear seus tesouros, Josué proclamou: "Maldito aquele que se compromete a reconstruir essa cidade." Essa é a explicação bíblica para o que aconteceu com a lendária cidade murada de Jericó, um lugar que é conhecido por ter sido um dos mais antigos assentamentos do mundo. A área ao redor de Jericó era um campo de caça popular, mesmo antes de se tornar um povoado durante todo o ano. Escavações revelaram evidências de que, por volta de 8000 a.C., o local era cercado por uma parede de pedra de quase 3,5 metros de altura e 1,8 metros de largura. Jericó estava em seu ponto mais proeminente entre 1700 e 1550 a.C. A cidade e a área ao redor foram mais urbanizadas devido ao aumento da casta da nobreza guerreira, hereditária montada em carruagens, conhecidas como Mariano, no estado de Mitanita, localizado ao norte de Jericó. Nessa época, Jericó era cercado por grandes muros fortemente erguidos, que desafiavam Josué e o grande poder de Deus. O resto da história já sabemos. Cartago governava o Mediterrâneo. Localizada na costa do norte da África, Cartago foi a cidade mais poderosa e rica do Mediterrâneo por centenas de anos. Pensa-se que a cidade foi fundada em 814 a.C. por uma rainha fenícia conhecida como Dido. Em 332 a.C., Alexandre o Grande destruiu a poderosa cidade de Tiro. Muitos refugiados tírios fugiram para Cartago, trazendo com eles sua riqueza e suas influências. A cidade também estabeleceu uma relação de trabalho com as tribos Masaesli e Massali. Essas foram as principais razões pelas quais Cartago se tornou a cidade mais rica e poderosa do Mediterrâneo, uma cidade portuária. Seu poder era impulsionado pelo comércio marítimo, que entrava e saía do porto da cidade. Mas a expansão de Cartago para a cidade mais poderosa da região a colocou em conflito com outras. Em 317 a.C., Agatocles invadiu o norte da África na tentativa de dominar Cartago. Ele foi derrotado em 264 a.C. Os cartagineses mergulharam na guerra novamente, dessa vez com Roma. Por causa de seu poder naval superior, Cartago foi capaz de fazer cumprir seu tratado com a República Romana, que impedia a mesma de se envolver no comércio no Mediterrâneo Ocidental. Os romanos garantiram várias vitórias durante a Primeira Guerra Púnica, finalmente derrotando Cartago em 241 a.C. Cartago cedeu o controle da Sicília e foi condenado a pagar uma indenização de guerra. Depois das guerras púnicas, Júlio César planejou reconstruir Cartago, e 5 anos após sua morte, a cidade se ergueu novamente, substituindo Utica como a mais poderosa das colônias africanas de Roma. Mas a cidade caiu para os vândalos no ano de 439. Cartago se ergueu mais uma vez no século VI como parte do Império Bizantino, mas no ano de 698 foi destruída na Batalha de Cartago, quando os muçulmanos expulsaram os bizantinos da África. Babilônia e Nabucodonosor. Talvez a cidade murada mais famosa seja Babilônia, localizada às margens do rio Eufrates,
onde hoje é o Iraque, foi fundada em 2300 a.C. Tornou-se uma grande potência militar durante o reinado do rei Hammurabi, que criou um dos primeiros códigos legais escritos, conhecidos como Código de Hammurabi. O império desmoronou após a morte de Hammurabi. Por vários séculos foi um pequeno reino, mas sob o reinado de Nabucodonosor II, Babilônia tornou-se novamente uma cidade historicamente poderosa. Por volta de 600 a.C., a Babilônia foi considerada por muitos como o centro do mundo. Nabucodonosor II cercou a cidade com muros de 12 metros de altura e grossos o suficiente para que corressem de carruagem contra eles. As paredes circundavam a Babilônia 3 vezes. Provavelmente porque ele conquistou Jerusalém e destruiu seu templo, Nabucodonosor II não é retratado favoravelmente na Bíblia. A Babilônia é descrita como uma cidade do pecado e do mal, enquanto o livro de Daniel, Nabucodonosor II é descrito como um tirano teimoso que reconhece o poder do Deus de Daniel, mas não se submeterá a ele até que ele enlouqueça. Outros textos antigos descrevem a Babilônia como sendo um centro cultural e intelectual, um lugar onde as mulheres gozavam de direitos iguais aos dos homens e onde havia tolerância para deuses. Babilônia declinou rapidamente após a morte de Nabucodonosor II, em 562 a.C. A cidade caiu nas mãos dos persas em 539 a.C. E apesar dos esforços de pessoas como Alexandre o Grande, nunca recuperou sua proeminência anterior. Você já tinha ouvido falar de todas essas cidades incríveis? Qual delas mais te surpreendeu? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.